Teve aquela... A gente sabe, assim, que nem todo mundo que tirou uma outra foto com o Didi teve algum envolvimento, né? É normal, no meio de celebridade, você vai no evento lá, o Met Gala, você tira foto com Kim Kardashian, com não sei o quê, com aquele fulano. Vai saber se daqui a 5 anos uma dessas pessoas vai ser acusada por um crime muito monstruoso. Então, você corre o risco de tirar uma foto com alguém hoje, né? E essa pessoa se tornar criminosa amanhã. Aí vou pegar tua foto e olha aqui o fulano. Então tem essas incidências. É claro que assim, o que a gente levou mais, eu acho que ao pé da letra, foram pessoas que tinham fotos repetitivas e eventos muito repetitivos. Então, por exemplo, a gente teve uma coincidência super estranha que na época que ele foi preso e a coisa começou a pegar fogo, várias das celebridades que estavam muito associadas a ele foram embora. O Léo foi para a Itália, teve aquela Leonardo outra... DiCaprio, você disse. Foi ficou um tempão na Itália, até o filme dele, ele tinha um filme para ser gravado, esse filme foi cancelado. Ele voltou agora para os Estados Unidos, ele está fazendo um outro filme, se eu não me engano, com Martin Scorsese, mas ele estava dentro de um projeto que esse projeto dançou, eles levaram o maior prejuízo lá, de 20 e poucos bilhões de dólares. Foi super estranho, porque o Leonardo, ele tende a ser um ator bem responsável. E ele foi para a Itália e falou, não volto. Então, deu muito a impressão que era como se, sei lá, vou ter certeza que eu não vou ser implicado em nada disso. Teve o Will Smith, que, por exemplo, ele está em centenas de registros com o Léo. Desculpa, com o Didi. Aí o Will, com o Sean Combs. Aí ele vai e diz assim, eu nunca nem vi esse homem. Ele deu uma declaração nesse nível, sabe? Tem fotos que dá para montar uma linha de tempo, caso assim, de olha o envelhecimento do Will aqui, junto com o Didi. Teve o Jay-Z, que o representante disse, eles nunca foram amigos. Gente, como nunca foram amigos? Tem vídeos deles sentados, comendo juntos, fazendo música juntos, sabe? Então, todo mundo nessa hora, não conheço, não sei quem é, nunca vi, talvez ouvi falar. Então, essa incidência, eu acho que possivelmente, e foi muito conflituosa, eu acho que para a quantidade de pessoas mencionadas, só para o ano passado mesmo, quando na campanha presidencial, tinha tanto o Didi com foto com o Trump e com foto com a Kamala. E aí os dois viraram palco no meio disso também, sabe? Os dois lados, no meio dessa confusão. Então, eu acho que tem todos esses aspectos. Mas eu acho que a única explicação nisso seria que, porque, assim, a promotoria, ela deveria, né, oferecer denúncia, mas ela não está obrigada a oferecer, a não ser que nesses vídeos estariam outras pessoas e conhecidas. A gente sabe como é que funciona. A justiça daqui, eu diria que até não é corrupta, vamos dizer assim, mas a gente sabe que dinheiro fala, né? Então, eu não sei se dentro destas acusações destes menores não teriam nomes famosos, entendeu? E por causa disso, a promotoria resolveu, não vamos expor essas pessoas, aquela coisa, né? Hollywood, de certa forma... Não, porque vários processos civis falam de outros famosos que os nomes foram redigidos ou as vítimas não quiseram pronunciar, mas a gente falou, o Didi e um famoso, o Didi e outra famosa, até mulher famosa foi mencionada. Então, assim, não tem como negar que não tinham famosos. E pela quantidade de vídeos que ele gravava, é inegável que outras pessoas foram registradas nesses vídeos, capturadas nessas câmeras. Então, eu acho que assim, o que privilegia é que, como esses vídeos não vazaram para o público e só as autoridades tiveram acesso a esse material, aí a gente agora nunca vai saber de fato quem estava e quem não estava. Então, vocês acreditam em uma espécie de conspiração para proteger esses famosos, né? Comprando o silêncio. Eu acredito que exista isso, sim. Nós bem sabemos como que funciona, principalmente pessoas, não vou dizer que o Jay-Z participava disso, mas, de certa forma, existem grandes nomes, né? Temos o Usher, temos tantas festas. Temos o... Tem vários nomes. Outra, não sei, alguma pessoa, talvez, em um vídeo ou outro, talvez tenha sido falado o nome, talvez a pessoa nem esteja no vídeo, mas eles estavam discutindo alguma coisa com esses nomes e, de certa forma, a promotoria resolveu não trazer isso à tona. Seria a única explicação. E se isso for dessa forma mesmo, é uma vergonha, porque eu admiro muito o sistema judiciário nos Estados Unidos, mas seria a única explicação, porque não tem cabimento essas crianças terem desaparecido, né? O Gustavo, não sei se você lembra, quando nós entrevistamos aquela moça que trabalhava na FIMA, que ela veio contar do número, é uma brasileira, naturalizada americana, que mora nos Estados Unidos, e a FIMA ajuda em casos de calamidades, né?
e ela estava na fronteira do México, recebendo essas crianças, e as coisas que ela contou nos deixaram arrepiadas. Crianças que entravam, chegavam lá no ônibus, essas crianças chegavam com mochila e tudo, no dia seguinte ela acordava, essas crianças não tinham mais as mochilas estavam lá e essas crianças desapareceram. E ela começou a checar no sistema, e ela viu que essas crianças desapareceram do sistema. Meu Deus. Então, aonde que essas crianças estavam sendo levadas? Para onde? E aí nós temos aquele depoimento do vizinho do chão que disse assim, ônibus chegavam na madrugada trazendo crianças aqui. Então a gente começou a fazer uma correlação, talvez. O vizinho do Sean Combs falou que ônibus cheio de crianças chegavam à casa dele? Chegavam na madrugada. E foi exibido numa emissora, porque eu acho que foi uma entrevista, sabe quando eles estão ali na frente e tal, então ninguém esperava ouvir uma coisa dessa, então o registro saiu ao vivo. Se a emissora tivesse algum interesse em excluir, não deu tempo. E por isso que essa funcionária da FIMA, que é um órgão do governo, entrou em contato comigo que ela tinha algo para contar. Ela não quis ser exposta, porque ela continua trabalhando ainda para o governo, e foi aí que ela começou a contar as coisas que aconteceram lá. Meu Deus, mas se um dia isso vier à tona, é um dos maiores escândalos envolvendo os Estados Unidos, a promotoria. Com certeza. Para você ter ideia, no dia que ela olhou no sistema, descobriram que ela tinha olhado o sistema do computador. E uma das funcionárias perguntou para ela, por que você está olhando isso? Deixa isso para lá, finge que você não viu. Aí ela disse, não, eu só queria saber onde eles estão, de repente eles estão em algum outro abrigo, eu poderia passar lá para ver essas crianças e tal, mas ela falou que claramente todo mundo lá dentro sabia que essas crianças estavam sendo levadas para qualquer lugar, mas elas desapareceram do sistema de computação da FIMA. Ah, entendi. Só para deixar claro, esse caso que você está narrando não tem uma correlação direta com Sean Combs, você está apenas falando que isso de fato acontece, que é um problema o tráfico infantil, o tráfico humano ali dentro, e não é segredo, aliás, é segredo, mas não é novidade, né? Uma novidade. A gente fez uma correlação, porque foi muita coincidência, dela dizer que os ônibus chegavam, ela não falou peruas, carros grandes, ela falou ônibus, chegavam e levavam essas crianças, né? E foi uma coincidência tão grande que depois, quando o rapaz tinha falado, né, o vizinho, que ônibus chegavam, aí eu falei, nossa, que coincidência, né? Uhum. E daí também tem outros, tipo assim, só acrescentando uma informação interessante. Para além do Sean, a gente sabe que isso é um problema global, mas é uma coisa que a gente sente que tem alguma coisa acontecendo há muito tempo, porque eu até lembrei, se a gente pegar uma linha do tempo, tem alguns eventos que já ocorreram e que simplesmente foram abafados. Por exemplo, tem um caso de um menino, Johnny Ghost. Vários youtubers aqui no Brasil já fizeram caso, se você colocar em inglês, misericórdia, todo mundo já fez vídeo sobre, do menino que 3 fotos apareceram dos meninos amarrados, um deles depois que sumiu e nunca foi encontrado. A mãe passou a vida, a mãe tá viva ainda, mas ela passou a vida toda tentando lutar. Seria do Rui Pedro? Seria o caso do Rui Pedro? Não, Johnny Ghost. Ah, tá, Johnny desculpa. Ghost. Eu vou procurar aqui a imagem, aí eu mostro para você. E aí o que acontece? Teve um dos meninos que foi sequestrado, esse Johnny Ghost, nunca acharam. Só que, caso Johnny Ghost, olha, é super famoso, é esse aqui, ó. Uhum. A senhora Sandra lembra, né? Eu. Então, tem aí até porque, ó, aqui, ó, essas fotos aqui, imagina, isso aqui foi um escândalo. Essas fotos aqui foram encontradas, e tem um outro menino também, só que eles não foram. Aí, um dos rapazes conseguiu fugir, e disse, olha, eu vi o Johnny, eu vi o outro, e ele foi um escândalo na época, porque ele falou, o político tal estava lá para nos violar, e o outro políticos de ambos os partidos. Sabe o que isso aconteceu? Nada, não houve investigação, o FBI não quis saber do rapaz vitimizado, e o tempo passou. Então, tem, sabe, várias incidências que denunciam uma determinada estrutura de poder, que há uma cobertura. E, por exemplo, tem o caso da Wayfarer, que é muito escandaloso, porque a gente fez um vídeo nessa época também, que são pessoas que, por acaso, começaram a perceber que quando entravam no site lá da loja de móveis da Wayfarer, os preços de alguns produtos eram super elevados e, por exemplo, aí tinha uma almofada lá, aí a Giovana é desaparecida. Aí tá falando, almofada Giovana Alba, $900, não precisa de passaporte.
Aí, só, Meu tipo, Deus. E aí eles começaram a ver que o nome dos produtos batia com menores desaparecidos. Uhum. Aí, quando isso veio à tona, alguém reuniu, jogou isso na internet, foi um escândalo. Rapidamente, todo mundo negou, a imprensa fake news, a loja de móveis disse que foi um engano, mas eles não souberam explicar como. O nome de vários produtos correspondiam de menores desaparecidos, e ficou por isso mesmo, não houve uma investigação. Então, envolvendo o tráfico, tem uma coisa muito estranha que acontece, que a gente não consegue explicar de forma concreta, mas se você juntar eventos aqui, você percebe e fala assim, ó, tem algo acontecendo há muito tempo, e isso continua acontecendo porque parece que ninguém tem o poder adequado para parar.